A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira e segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses são bastante semelhantes em linguagem, sugerindo que Paulo escrevera a segunda carta algumas semanas após a primeira carta, por volta de 50 a 52 depois de Cristo, em Coríntios. A sua leitura dá a entender que a situação da igreja em Tessalônica havia se agravado seriamente e conservava a mesma feição e sugeria um problema diferente relacionado à volta de Jesus, ou à volta do Senhor. Tanto em 1 Tessalonicenses como também em 2 Tessalonicenses está claro que os crentes referiam algumas perseguições e opressões da mesma forma que Paulo e Silas, sendo que os levou a partir da cidade à noite. Está lá em Atos capítulo 13, no versículo 5 ao 10, e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Então ali também Paulo teve que sair à noite, porque por causa da perseguição do povo de Tessalônica. A preocupação de Paulo com a estabilidade espiritual da igreja de Tessalônica o levou a enviar Timóteo a expressar, levou Timóteo para expressar, e escrevendo a primeira carta, uma alegre satisfação por conhecer sua saúde espiritual. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, no versículo 10. Aplicado também a segunda carta em Tessalônica. Então, aplicou a mesma carta em Tessalônicas. As divisões dessa epístola. Primeira divisão: congratulações pela fidelidade de manifestarem no meio das perseguições, pela certeza de que por meio delas a fé se avivou, ou vigorou, ficou vigorando, se avivou, e que os ímpios serão punidos na chegada do Senhor Salvador, no capítulo 1. Rogativas aos irmãos que não peçam que o dia do Senhor estivessem perto. Descreve a apostasia que há de preceder o aparecimento dos homens do pecado antes da segunda vinda do Senhor. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 12. Quer dizer, Paulo está falando para eles não se apressarem, com a vinda do Senhor, porque ainda ia se manifestar o anticristo, para depois vir a vinda do Senhor. A terceira, a confiança que o apóstolo tem na eleição e fidelidade dos irmãos membros da igreja em Tessalônica, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Quarta, exortação finais, pedindo que orem por ele, que se afastem dos que andam desordenadamente, que sejam cuidadosos na observância, ou na sua autoridade, apostólica, capítulo 3. Então veja bem que Paulo estava ali, exortando, e orando para que eles não se apartam dos caminhos do Senhor. Pelo que se lê no no capítulo 2, versículo 2, parece que circulou na igreja uma carta apócrifa e que levou a dizer no capítulo 3, no versículo 17: eu vos saúdo aqui a minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas, assim é que escrevo. Então veja bem que tinha circulando uma carta ali, também falando que talvez tivesse sido Paulo que tivesse escrito, mas ele escreveu na sua própria mão, que ele deixa sempre um recado no final de suas cartas. Por aqui se vê que desde o princípio a igreja reconheceu a autoridade do apóstolo Paulo, tanto as suas cartas como os seus ensinos orais. O que se diz a respeito da apostasia e aos homens do pecado tem recebido várias interpretações. A mais provável é que o apóstolo se referia a uma apostasia que havia de manifestar dentro da própria igreja, culminando-se em um anticristo pessoal detido em sua oração. Então veja bem, no capítulo 2, versículo 6,
Então ali ele fala que a apostasia vinha da própria igreja, como hoje está vindo, né? A apostasia está vindo dentro da própria igreja, porque a igreja está esfriando cada vez mais. Isso deixou escrito no capítulo 2, versículo 6, pelos elementos civis ou, mais provavelmente, pela influência do Espírito Santo. Duas vezes, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 15 e 3, 6, o apóstolo apela para as tradições, crenças fixas dentro das igrejas como a verificação sobre a doutrina carismática. Então veja bem que Paulo estava vendo ali, para que o povo tivesse mais afinco, nas coisas de Deus, tivesse mais afeição, nas coisas de Deus e deixasse as doutrinas errôneas, as doutrinas humanas, Frequentemente na carta de 1 Tessalonicenses ele revela seus leitores e continua com as coisas que ele ensinou antes. Nesta carta estão se desenvolvendo um corpo de crença cristã ou definitiva. Então vamos ler que ele fala, que ele está ensinando, tanto nas cartas como nas pregações, a crença cristã que seja definitiva, quer dizer, seja sempre, para sempre. No glossário, que está escrito na divisão que está dentro da Bíblia, primeiro, começo típico de Paulo, capítulo de versículo 1 ao 4. Autores, capítulo 1, endereços, capítulo 1, saudações, capítulo 1, 2, ação de graça, capítulo 1, versículo 3 e 4, então a outra, doutrina, do capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 12, começa assim, a consequência da vida, capítulo de 1 ao 5, do 5 ao 12. Pelos justos é mérito estabelecido, então no capítulo, versículo 1, 5, capítulo 1, 5, 10 e 12. Pelas injustas banimento de declarações, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Indicadores de vida, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Tem ali, começa a apostasia, capítulo 1, versículo 1 e 3. Homem do pecado, capítulo 2, versículo 3 e 5. Detentos, capítulo 2, versículo 6, os prodígios da mentira, capítulo 2, versículo 7 ao 12, agora exortação, no capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, no versículo 16. Começa assim, a estabilidade, capítulo 2, versículo 13 ao 17, a oração, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, contra a ociosidade, capítulo 3, versículo 6 ao 13, disciplinas, capítulo 3, do versículo 14 ao 15, a paz, capítulo 6 ao 16, comentários, capítulo 3, 17 ao 18, uma assinatura de crédito, capítulo 3 ao 17, um desejo de graça, capítulo 3 ao 18. Então, essa assinatura de crédito é aquilo que ele fala, que ele deixa sempre uma saudação nas suas cartas. E terminando aqui no capítulo 3, no 18, ele diz assim, essa saudação que ele deixa em todas as suas cartas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, é isso que é o segundo livro de Tessalonicenses, o que Paulo escreveu primeiro, o segundo de Tessalonicenses. Essas duas cartas provavelmente ele fez logo em seguida uma da outra, e aí ele passou ao povo, sobre a idolatria do povo e a volta de Jesus, principalmente sobre a volta de Jesus e do anticristo. Então Paulo já manifestava o seu conhecimento sobre o final dos tempos. Amém? Deus abençoe a todos, não esqueça de deixar seu like, e você que não é inscrito, inscreva-se, e compartilhe com seus amigos, para que você possa entender cada vez mais das Escrituras. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.